Sistema excretor aí, ó. E aí a gente estava falando do rim, das estruturas que acabam formando o rim, e te falei que o néfron é isso aqui, ó. É a estrutura, né? Cada rim nosso é formado por isso aqui, ó, por 1 milhão de néfrons, né? Então, cada rim nosso vai ter isso aqui, ó. Vai ser formado aí por 1 milhão dessa estrutura aqui. Te falei que cada néfron, ele vai ser formado por isso aqui, ó. Vai ser formado pela cápsula de Bowman, vai ser formado pelo glomérulo de Malpighi, tubo contorcido proximal, tubo contorcido distal, alça de Henle. Te falei que o córtex é a parte externa do rim. Te falei que a parte interna é a medula. Conectado ao rim, você tem aqui os ureteres. Essa região aqui, ó, que é a curva do rim, né? É chamada de o quê, né? Pelve renal. Conectado aqui à pelve renal, a gente tem os cálices renais, ó, que é essa parte aqui do ureter que vai coletar a urina, né? Aí você tem o que? A artéria renal que irriga o rim, a veia renal que drena o sangue do rim. A artéria leva o sangue para ser filtrado, a veia recolhe o sangue já filtrado, purificado do rim. O ureter recolhe a urina produzida, que a gente vai ver agora como é que ela é formada. A parte aqui externa, o córtex do rim, vai ser formado pela parte glomerular. Então, no córtex do rim, você tem isso aqui, ó, a cápsula de Bowman e também o que? O glomérulo de Malpighi. Já a parte medular do rim é feita pela parte de tubos, ó. Tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, formando aí a medula do rim. Por isso que aí já o que? Coleta a urina aqui, através do que, né? Dos cálices, né? Entra aqui para dentro do que? Dos bacinetes, né? E aí vai por ureter até o quê? Até chegar na bexiga. Aqui na parte cortical, aqui, ó, se você observar, né? A parte, o início da parte tubular do rim, ela é chamada de pirâmide renal, justamente porque forma uma espécie de triângulo, se você observar aí. Tudo certo agora. Agora vamos para a formação da urina, a diurese, né? E aí a diurese é a eliminação da urina aqui. Eliminação e formação da urina. E isso vai acontecer através de quem? Do néfron. Certo? Então vai acontecer através de quem? Do néfron aí. E o que vai acontecer aí? Ó? O néfron tem toda a estrutura dela e a diurese ela vai ter aí, ó, as suas partes aí, as suas fases importantes aí. Fechou? Então tá aí. O que vai acontecer aqui na diurese? A diurese é a síntese e eliminação da urina. E aí, etapas aí o que? Da diurese. Você tem a ultrafiltragem glomerular, que é a filtragem do sangue. Você tem a reabsorção seletiva, que é a reabsorção dos microsólidos aí que vai acontecer durante o processo aí de filtragem do sangue. E você tem a secreção ativa. A secreção ativa, que eu já te falei, é a secreção o quê? Que ocorre a partir do momento em que você tem aí a eliminação das substâncias químicas em excesso, das substâncias químicas que não fazem parte da constituição fisiológica. Então, tudo aquilo que é externo e você ingeriu e absorveu, isso vai ser eliminado pelo sistema excretor. Isso vai ser eliminado pela diurese. Certo? Ok. Deixa eu perguntar. Tá indo direitinho o slide aí? No meu tá travado no rim. O meu tá no rim. Tá no rim, né? O meu também tá no rim. Espera aí. Também. E agora? O meu também tá no rim. Destravou aí?
Meu também tá no rim. Não destravou, professor. Eu tô no rim também. Então tá no rim. Peraí, então. E agora? Voltou? A internet hoje tá uma... Quase que eu falo, né? Tá. Voltou? Eu acho que voltou, né? Voltou. Então vamos. Então agora ali, o que vai acontecer aqui? Você tem aqui, né, a diurese que eu estava te falando. Diurese é a síntese e eliminação da urina. Tem 3 etapas e todas elas vão ser feitas aqui pelo quê? Pelo néfron. Então, as 3 etapas vão acontecer aqui. Ó. A primeira é a ultrafiltragem glomerular. Já é outra coisa, para a diurese participam esses 2 hormônios, ó, a aldosterona e o ADH. Vamos falar deles por partes aqui agora no processo da diurese. Então, o rim está aqui e você sabe que o rim vai estar formando aí o quê, né? O rim vai ser formado pelo néfron e tem toda a extensão dele. Ó. Isso aqui que está aqui dentro ó, é o glomérulo de Malpighi, ou glomérulo capilar, ou simplesmente glomérulo. Isso aqui é a cápsula de Bowman. Tubo contorcido proximal, alça de Henle, a voltinha aqui, ó, e aqui tubo contorcido distal. Bora lá. Aqui, ó, esses vasos aqui são as ramificações da artéria renal. Então, a artéria renal aqui, ó, ela vai chegar e vai formar o glomérulo de Malpighi. A artéria, a parte da artéria renal que forma o glomérulo é chamado de arteríola. Como tem 1 milhão de néfrons, vai ter 1 milhão de arteríolas. Porque cada néfron vai ser irrigado. Então, aquela artéria que chegou aonde? Aquela artéria que chegou aqui, ó, até o rim, ela vai se ramificar nos milhões de néfrons. E aí se ramifica nessas o quê? Arteríolas aqui, ó. A arteríola que entra e forma o glomérulo de Malpighi é chamado de arteríola aferente. Aferem significa chegar. E aqui, ó, o que você tem? A arteríola eferente. O que é a arteríola eferente? É a arteríola que sai aqui do quê? Do glomérulo de Malpighi. Ó. Mas as duas são o quê? Artérias. Fechou? Então, o que acontece? Ó? Uma chega e traz o sangue aqui para o glomérulo, a outra o quê? Recolhe o sangue filtrado, né? E desemboca aqui, ó. Vai transportando ele aí, ao longo do quê, né? Da formação do rim. Então, arteríola aferente, arteríola eferente. Como é artéria, você já sabe que o sangue é pressurizado através da sístole cardíaca. Quando chega aqui, ó, o sangue tem uma pressão arterial muito forte. A pressão aqui já é o quê? É 12 centímetros de Hg. Quando ramifica para a arteríola, aumenta muito mais a pressão. E aí, quando forma o capilar aqui, o glomérulo de Malpighi, a pressão aumenta muito mais. A pressão chega aí por volta de uns 14 a 16 centímetros de Hg aqui dentro. Ó. Como a pressão dentro do glomérulo vai ser muito alta, mas muito alta mesmo, o que faz aqui? Ó? Dentro do glomérulo de Malpighi e dentro da cápsula de Bowman aqui, ó, o que acontece? A alta pressão do sangue, né, a alta pressão aqui arterial, vai empurrar a parte líquida do sangue para dentro do néfron. E aqui, ó, fica filtrado as partículas sólidas e grandes do sangue. Então aqui, ó, com alta pressão, o que empurra aqui para dentro? Ó? O plasma sanguíneo. Que a gente vai dar um nome para o que vai ser o quê? Empurrado para dentro do néfron.
A parte sólida do sangue, né, vai ficar retida aqui dentro do glomérulo. Para não entupir o glomérulo, essa parte sólida é retirada por quem? É retirada aqui pela arteríola aferente. Porque se ficar aqui as partículas sólidas, ó, quem são as partículas sólidas do sangue? As partículas sólidas aqui do sangue, ó, vão ser as hemácias, os elementos figurados, né? Hemácias, plaquetas, leucócitos e as proteínas plasmáticas. Vai ficar aí o que? Albumina, fibrinogênio, globulina, fica tudo aqui preso aqui, ó. E para não entupir, a arteríola o que? Transporta, a arteríola aferente transporta essas partículas sólidas aqui, ó. E vocês estão vendo que com o passar do, né, com o prolongamento dela, ela começa a receber isso aqui, ó, a água, e começa a receber líquido, dissolvendo essa partícula sólida e fazendo essas partículas sólidas saírem daqui. É aqui que eu te falei, ó. Se ficar retido o líquido aqui, é que vai formar o cálculo renal. E onde é que fica esse, no rim, onde é que fica esse complexo aqui, ó? Cápsula de Bowman, glomérulo de Malpighi, arteríola aferente que chega e a arteríola eferente que sai. Isso fica no córtex, que é a parte externa do rim. Fechou. Então, essa parte aqui de filtrar o sangue, ó, separar a parte sólida da parte líquida, como é que é chamada? Ultrafiltragem glomerular. Ou simplesmente filtragem do sangue. Ó. Vai separar a parte sólida da parte líquida. Separou a parte sólida da parte líquida, o que vai acontecer agora? O que foi empurrado aqui para dentro do néfron vai ser o quê? Vai ser chamado, é o plasma sanguíneo. Né? É a parte líquida total do sangue, ó, que foi empurrado aqui para dentro do néfron. Só que como já está dentro do néfron, a gente chama esse líquido de filtrado glomerular. Então, ó, quando passa por aqui, quando empurra aqui, é plasma sanguíneo que está entrando. Mas a partir do momento que chega, entra para dentro do néfron, como é que a gente chama isso? De filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular agora, ele é basicamente todo ele feito de plasma. E plasma tem muita coisa útil. Você não pode jogar fora. O que você vai jogar fora? Aquilo que é tóxico, aquilo que está em excesso e também aquilo que não faz parte do seu corpo. O resto, tudo você tem que o quê? Reabsorver e jogar de volta para onde? Para o sangue. Tem que devolver para o sangue, senão o cara morre. Ué. Porque aí está o quê? Vitamina, nutriente, as vitaminas, os nutrientes, né? Tem vitamina, aminoácido, né? Ácidos nucleicos, ácido graxo, glicerol, tá tudo presente aí. Água, o que vai ser importantíssimo aqui, a água, vai reabsorver o máximo de água possível, tem que reabsorver, senão o cara morre. Então, a partir de agora, ó, a gente vai passar para onde? Para a segunda fase da diurese. Qual que é a segunda fase da diurese? É a reabsorção seletiva. Agora aqui, ó, em cada parte agora aqui do néfron, ó, o que vai acontecer? Vai reabsorver um tipo de substância do filtrado glomerular. E agora que entra esses hormônios aqui, ó. Esses hormônios aqui da excreção, eles vão ser importantes porque eles vão participar disso aqui, ó, da reabsorção o quê? Seletiva. Então, a reabsorção seletiva é pegar tudo aquilo que é útil para a gente aqui e o que acontece com isso? Colocar onde? Colocar aqui, ó. Vai colocar, vai reabsorver isso tudo aqui e devolver aonde? Porque vai devolver para as vênulas, né, que envolvem aqui os capilares venosos que envolvem, né, o nosso amigo aqui que é o néfron. E isso tudo vai desembocar aonde? Na veia renal, e a veia renal vai jogar tudo aonde? Lá de volta para o... A veia renal vai jogar tudo de volta lá para a veia cava inferior, que devolve ao coração. Então, vamos começar agora a reabsorção seletiva. Na reabsorção seletiva, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ser importante porque a reabsorção seletiva vai pegar tudo de útil e devolver para o sistema circulatório. Vamos falar agora aqui desses hormônios. Aldosterona e o quê? ADH. A aldosterona e o quê? O ADH aqui, ó. O que vai ser com eles? Vai ser importante para isso aqui, ó. A aldosterona vai ser um hormônio
que vai ser produzido, né, no córtex da glândula suprarrenal, aquela glândula que fica sobre o rim. A glândula suprarrenal também tem o quê? Córtex e também tem o quê? A medula. O córtex da suprarrenal, que é a glândula lá, produz o hormônio, a aldosterona. O que essa aldosterona vai fazer? Ela vai atuar aqui no tubo contorcido proximal. A aldosterona aqui, vem aqui, ó, e atua no tubo contorcido proximal. Qual que é a função da aldosterona? É permitir a reabsorção de partículas sólidas, de microsólido. Porque você tem uma dúvida, eu te falei que o sangue foi filtrado e aqui fica a parte sólida. Só que essa parte sólida que fica aqui é macro. São coisas gigantes, né? Como as proteínas, como as células sanguíneas. Isso tudo vai ficar aqui, retido aqui. Só que passa para aqui, para dentro do néfron, o filtrado glomerular que está aqui dentro do néfron, o que vai acontecer com ele? Ele tem microsólidos. Ele vai ter o quê? Sais minerais, vai ter o quê? Algumas vitaminas, né? Que passam por aqui, ó. Aminoácido, alguns nucleotídeos, ácido gráfico, glicerol, fica tudo aqui. Qual que é a função da aldosterona? Ela aumenta a permeabilidade aqui, ó, das células do tubo contorcido proximal para reabsorver esses microsólidos. Aí reabsorve toda essa parte sólida pequena que está dentro do filtrado glomerular. Essa parte microsólida vai ser jogada aonde? Vai ser jogada aqui, ó. Aqui em volta do capilar, aqui em volta do néfron, tem um monte de capilar venoso. Vai jogando tudo aqui dentro, ó. Vai jogando tudo dentro desses capilares venosos. O conjunto de todos os capilares venosos aqui acaba formando o quê? A veia renal, que desemboca na veia cava inferior, que volta para o coração. Então, tudo que é microsólido útil é reabsorvido e volta para onde? Para o sistema circulatório, porque a gente precisa dele para o quê? Nutrir e compor, né, a homeostase, a fisiologia do organismo. Você não pode jogar isso fora, não. Então, o cara morre, né? Então, o que foi reabsorvido aqui no tubo contorcido proximal? Micropartículas sólidas. Nutrientes, né? Vitaminas aí, sais minerais, tudo isso vai ser reabsorvido aqui, ó. Reabsorveu, joga nos capilares venosos, que fica aqui em volta, e isso volta para onde? Para a veia renal. Beleza. Aí vem aqui, ó, e segue o fluxo aqui do filtrado glomerular. Quando o filtrado glomerular segue aqui, ó, ele passa pela alça de Henle. Na alça de Henle, o que vai ser absorvido? Água. O máximo de água que pode ser reabsorvido aqui, ó, vai ser reabsorvido na alça de Henle. Então, tira a água. E aqui também já está tirando água para colocar aqui nas partículas, né? Nas células e nas macropartículas sólidas que estão na arteríola eferente, ó. Irrigando aqui também, né? Para dissolver isso aqui. Porque se isso aqui ficar sólido só, vai entupir. Então, precisa de líquido aqui, precisa de água. A água é reabsorvida. E ela vai reabsorver mesmo aqui, ó, aqui na alça de Henle. E essa reabsorção aqui é por osmose, viu? Os capilares que estão aqui nessa região, ó, como absorveram microsólidos aqui no tubo contorcido proximal através da aldosterona, esses capilares ficaram o quê? Mais concentrados. O que eles puxam aqui de dentro do néfron? O que eles puxam aqui de dentro do filtrado glomerular? Água. Então vai puxando água ao máximo. Porque se perder água, desidrata e morre. Fechou? Então aqui na alça de Henle, o que absorve? Água. Agora a gente vai para cá, para o tubo contorcido o quê? Distal, e para esse tubo aqui que a gente chama de coletor. Ó. Esse tubo coletor aqui, ó, ele já vai desembocar direto lá onde? Na pelve renal. Já vai desembocar direto aqui na pelve renal, e desembocando aqui na pelve renal, o que acontece? Já vai direto lá para o quê, né? Para o início dos bacinetes, dos cálices e do quê? Dos ureteres. Então, aqui no tubo contorcido o quê? Distal e no tubo coletor, atua esse hormônio aqui, ó, que é o mais cobrado no Enem, é o mais cobrado nos seus vestibulares, nas suas provas aí. Ó. Então, esse cara aqui vai ser o quê? Importantíssimo. E aí, o que vai acontecer aqui? Qual que é a função do hormônio antidiurético? O hormônio antidiurético, onde é que ele vai ser produzido? Ele é produzido no hipotálamo. Então, ele é produzido num centro nervoso chamado hipotálamo. E ele vai ser armazenado numa região
da hipófise chamada de neurohipófise. Então, esse hormônio aqui, ó, ele não é necessariamente um hormônio hipofisário. Ele não é produzido pela hipófise, ele é produzido pelo hipotálamo, que é um centro nervoso, que é um conjunto de neurônios que produz hormônio. E aí ele é produzido no hipotálamo e ele vai ser o que? Armazenado lá na onde? Vai ser armazenado na neurohipófise, que vai ser uma parte, né, que seria a parte posterior da glândula que a gente chama de hipófise. Quando a gente chegar no sistema endócrino, a gente fala melhor disso. Mas guarda isso aí, ó. Ele não é sintetizado pela hipófise. A hipófise só armazena o ADH. O ADH vem de onde? Ele vai vir lá do hipotálamo. E qual que é a função do ADH? Ele vai atuar aqui, ó. A função do ADH é estimular aqui no tubo contorcido distal e no tubo coletor mais absorção de água. Absorção de água mais do que possível que puder absorver aí, ó. Então, é aqui que vai acontecer a reabsorção máxima de água possível. A água já foi reabsorvida aqui na alça de Henle. Um pouquinho aqui em cima aqui também. Só que o quê? Não pode desperdiçar água nenhuma, porque se desperdiçar água, desidrata. Então, aqui, ó, força ainda mais a reabsorção de água. O ADH torna essas células aqui, ó, da parede do tubo contornado ou contorcido distal e do tubo coletor mais permeáveis à água. Então vai puxando cada vez mais água. Puxou a água daqui, para onde vai a água? Para os capilares venosos aqui, ó, que formam a veia, né, renal e que vai lá para a veia cava. Então devolve tudo para o sangue. Então, ó, quando chega aqui no tubo coletor, o que vai ter aqui? As excretas nitrogenadas, a substância tóxica. Substância tóxica, o que vai acontecer? A substância tóxica, nenhuma delas foi absorvida em lugar nenhum. Então, a amônia, a ureia, ácido úrico, a nossa é principalmente a ureia, em lugar nenhum ela foi o que reabsorvida. Então, ela que vai ser jogada fora. Então, quando chega aqui, o que tem? Água, um pouquinho de água, o máximo de água que foi possível absorver foi absorvido. E aí, o que acontece? Ficou um pouquinho aqui. E aí, o que ficou aqui também agora? As excretas nitrogenadas que vão ser jogadas fora. Agora, aqui, ó, no tubo contorcido distal, começa a última etapa da diurese, ó, que é a formação da urina, que é a secreção ativa. O que a secreção ativa vai fazer? É aquilo que eu te falei, ó. Aqui, ó, agora, na arteríola eferente, ainda tem as substâncias em excesso, ainda tem as substâncias que não fazem parte de você, da gente, e tem íons H+, que são aqueles íons que foi produzido lá no sistema respiratório através da formação lá do íon bicarbonato. Aqueles íons H+, não pode ficar no sangue, porque se ficar no sangue provoca acidose. Vai matar o cara porque altera o pH sanguíneo por desnaturação. Altera o pH sanguíneo e a alteração provoca desnaturação. Então isso provoca acidose e mata. Então, a secreção ativa aqui, o que ela vai eliminar? A substância em excesso, por exemplo, vitamina C, tomou demais, vai ser jogado fora. Outra coisa que vai ser eliminada aqui, ó, as substâncias não fazem parte de você. Tomou antibiótico, vai ser jogado fora aqui, ó, o excesso dele. Ou ele, né? O que vai ser? Usou droga, cocaína, drogas recreacionais, cocaína, heroína, maconha, os princípios ativos vão ser jogados aqui, ó. Tudo aqui vai ser eliminado. O que não faz parte, o que está em excesso e os íons H+. E aí o que acontece? Isso aqui vai tudo para o tubo coletor. Então o que tem aqui no tubo coletor? Vai ter um pouco de água, vai ter aí o quê, né? Um pouco aí de o quê, né? Um pouco não, né? Vai ter todas as substâncias tóxicas, todas as excretas nitrogenadas, amônia, ácido úrico, principalmente ureia, a nossa é a ureia, e vai ter aí também o quê? As substâncias químicas que não fazem parte e que estão em excesso dentro aí o que do nosso organismo. E isso a gente dá o nome de urina. Então, qual que é a constituição química da urina? O que ela vai ter aí? A água, excreta nitrogenada, substâncias químicas em excesso que não fazem parte, substâncias químicas, né, que já cumpriram sua função, que estão em excesso no organismo, as substâncias químicas, né, que não fazem parte do organismo, e além do mais, íons H+, ó.
Por isso que a gente fala que a urina tem um pH ligeiramente ácido. Por que ela tem um pH ligeiramente ácido? Pela presença de íons H+ aqui, ó, que são eliminados pela secreção ativa aqui. Então, de novo, a constituição química da urina: água, excretas nitrogenadas, amônia, ureia, principalmente ureia, né? E ácido úrico. Substâncias em excesso, substâncias químicas que não fazem parte de quem? Da constituição do nosso organismo. Por isso que a urina é veículo de doping, de dopagem, de obtenção de substâncias que são ilícitas e que podem causar problemas aí. Então, é por isso que essas substâncias são identificadas na urina. Pode ser no sangue, mas na urina. Porque tudo que você usou, que não faz parte de você e que se comprometer o seu organismo aí, dependendo da sua atividade, pode ser reconhecido aqui na urina. Porque essas substâncias vão ser eliminadas pela secreção ativa. E a urina também tem íon H+. Então, ó, excreta nitrogenada, água, substâncias em excesso, substâncias que não fazem parte e íons H+. Fechou? Top. Agora deixa eu te falar aqui, ó, do antidiurético mais um pouquinho. Qual que é a função do hormônio? Qual que é a função da aldosterona de novo? Reabsorver os microsólidos aqui, ó, no tubo contorcido proximal. Qual que é a função do ADH? É a reabsorção de água aqui, ó, no tubo coletor, né? Aliás, no tubo coletor e no tubo contornado contorcido distal. É aqui que atua o que? O ADH. Ó. Aqui na alça de Henle não tem, alça de Henle aqui, ó, não tem ação de ADH. A absorção de água é simplesmente por osmose. Como reabsorve microsólidos aqui, os capilares venosos que envolvem o néfron ficam hipertônicos. Puxa a água aqui de dentro do néfron para ele. Agora aqui não, ó. Aqui, como já absorveu aqui muita água na alça de Henle, a água que vai ser absorvida aqui no tubo contorcido distal e no tubo coletor vai ser reabsorvida por quem? Vai ser reabsorvida por hormônio, que vai forçar a permeabilidade dessas células aqui, ó, a puxar a água e devolver para os capilares venosos, que vão formar a veia renal. Só que eu queria falar do ADH é o seguinte, ó, o ADH, o hormônio, questão que cai demais aonde? Questão que cai demais no Enem e nos vestibulares que vocês fazem aí. O que vai acontecer? O hormônio ADH ele é bloqueado pelo álcool. O etanol, álcool etílico, o álcool presente nas bebidas alcoólicas, ele bloqueia a ação do ADH. Então ele vem aqui, ó, e bloqueia a ação dele. Então quando a gente toma uma bebida alcoólica, o que acontece? A reabsorção de água aqui, ó, no tubo contornado distal e no tubo coletor, ela é comprometida, já que o álcool bloqueia a ação do ADH. E aí agora você entende que quando bloqueia aí a ação do ADH, para de reabsorver água. Ou para de ter essa reabsorção de água aqui, que é muito importante. Se para a reabsorção de água aí, que é muito importante, o que vai acontecer? Essa água aqui, ó, toda ela, que deveria ser absorvida, vai embora aqui junto com a urina. Então agora você entendeu que quando a gente toma bebida alcoólica, tá tomando lá cerveja, vinho, o que vai acontecer? Bloqueia o que? A reabsorção de água aqui na diurese. Então dá vontade de fazer xixi toda hora. Por que dá vontade de fazer xixi toda hora? Porque a gente está eliminando água demais que deveria ser reabsorvida. Então quando está tomando a bebida alcoólica, a cervejinha lá, o vinho, o que acontece? Bloqueia o ADH. E aí bloqueia quem? A ação de quem? Da nossa amiga, do nosso hormônio aí, o ADH. Ó. Aí para a reabsorção da nossa amiga água. E aí o que acontece? Né? Perde água. Se perde água, meninos, não tem jeito, desidrata. E essa desidratação é o que causa ressaca. Por isso que no outro dia você tá o quê, né? Querendo beber um oceano depois aí o quê? Né? Que passou a bebedeira. Porque justamente a gente desidrata perdendo água aí através da diurese. Ok? Beleza, meninos? Tá faltando aqui para mim 2 minutinhos para terminar aí o que? A nossa aula. Eu vou encerrar nossa aula aqui. Eu vou abrir rapidão aqui o áudio de vocês, né? Para vocês tirarem dúvida aí. Abri o áudio aí de vocês, meninos. Milton, Oi. a primeira filtragem filtra o quê? Não, só tem uma filtragem. É a filtração. A ultrafiltragem glomerular aqui, ó. É no glomérulo de Malpighi, é aqui. Aqui filtra a parte sólida da parte líquida.
Aqui dentro do glomérulo, ó, vai ficar as hemácias, as células sanguíneas, né? Hemácias, leucócitos, plaquetas, e vai ficar também as proteínas sanguíneas, que são grandes. A filtragem acontece aqui, ó. O que passa aqui para dentro é só o plasma sanguíneo, que a gente chama de filtrado glomerular. E aí tudo que é útil tem que ser reabsorvido, ó. E aí chama reabsorção seletiva, o sólido é pela aldosterona e a água pelo ADH. Milton, você pode explicar de novo como que é formada essa secreção ativa? Não, a secreção ativa é uma fase. A secreção ativa é a eliminação de substâncias em excesso e que não faz parte de você. A secreção ativa ocorre aqui, ó, no tubo contorcido distal, pelas substâncias que estão aqui, ó, na arteríola, né, eferente, a que saiu aqui do glomérulo. Então, tudo que não está em excesso e não faz parte de você, e os íons H+ do sangue, são jogados aqui dentro, ó. Elas saem da arteríola eferente e é jogada aqui dentro do néfron, aqui no tubo contorcido distal. Isso que a gente chama de secreção ativa. Ah, sim, entendi. Esses H+ que estão no sangue vêm de onde? De qual processo? Lá do sistema respiratório. Você lembra como é que a gente transportava CO2? Lembro. Era dissolvido no plasma, através da carbohemoglobina e através da formação do íon bicarbonato. Quando forma íon bicarbonato, libera H+. Nem todo H+ é capturado pela hemoglobina. Aí fica dissolvido no plasma. Para isso não espalhar pelo sangue, o que acontece? Quando o sangue passa aqui pelo rim e ele é filtrado, ele elimina esses íons H+ aqui através da secreção ativa nessa região aqui do quê? Do néfron. Para não ter acidose, para não ter comprometimento do pH do sangue. Fechou? Meninos,